Para dar prosseguimento às atividades deste módulo, compõe a mesa 3 da leitura reflexiva as excelentíssimas juízas Ana Letícia Moreira Rique, como presidente da mesa. Neuzeli Moreira da Silva Lopes, que realizará a gestão sumária expositiva. E como expositores da mesa 3, os excelentíssimos juiz Luiz Fernando de Carvalho, desembargador Amarildo Carlos de Lima, desembargador Roberto Basilone Leite, com a palavra, presidente da mesa, juíza Ana Letícia Moreira Rique. Boa tarde. Essa é a mesa mais legal do encontro. Porque no dia 11, quando a lei entrar em vigor, a gente já vai começar a trabalhar com todas as mudanças que vieram. Então, tem muita gente aqui já com sangue no olho para aplicar alguns dispositivos. E essa é uma primeira conversa sobre a reforma, sobre essas mudanças que a gente já vai sentar na sala de audiência no dia 11, já vamos começar a usar, temos que começar a aplicar. E só tem fera aqui. Para a fase de conhecimento, o Luiz Fernando da Silva Carvalho, que é torcedor do Paysandu, casado com a Miúca e tem 2 filhos lindos. E, além disso, é juiz substituto da 12ª Região, especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, onde eu me formei, instrutor e coordenador da 2ª Região Socioeconômica da EJUD 12, professor do curso de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho da Univale Amatra 12. Também o desembargador Amarildo Carlos de Lima, que está sempre à disposição da gente, é um desembargador super acessível, está sempre de bom humor, avô de 2 cachorrinhos calmos, e pós-graduado em Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito de Joinville, possui mestrado em Ciência Jurídica pela FURB Univale, professor da disciplina Direito Processual do Trabalho e do curso de pós-graduação em Processo do Trabalho pelo SESUSC, e autor de diversas obras, que inclusive eu tenho vários livros autografados que eu não empresto. E o desembargador Roberto Basilone Leite, casado com a Beatriz, pai do Rafael e da Bárbara. Para quem não sabe, o Rafael é nosso campeoníssimo em Olimpíada de Matemática. A Bárbara, super talentosa, cantora, puxou ao pai o talento musical. E é desembargador do trabalho da 12ª Região, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, São Paulo. Possui doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Filosofia e Teoria de Direito. Foi vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 12ª Região até dezembro de 2014 e autor de diversos livros, artigos e palestras. Embora não esteja aqui no currículo, eu gostaria também de cumprimentar minha conterrânea Neuzeli, vascaína, mas o importante é ter saúde. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Fernando, para falar para a gente sobre essas primeiras impressões do que a gente vai fazer na sala de audiência a partir do dia 11 de novembro. Por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes e a todos os colegas que estão acompanhando pela internet. Cumprimento todos na pessoa da nossa presidenta Ana Rique, daqui da mesa, e cumprimento os colegas de mesa também na pessoa do desembargador Amarildo, do desembargador Roberto Basilone e da colega Neuzeli também.
Como a Ana falou, o nosso tema aqui é um tema que vai exigir uma resposta mais imediata dos juízes do trabalho, principalmente daqueles que atuam no primeiro grau. Porque se para as questões de direito material a gente ainda vai ter algum tempinho para pensar quando o processo vier concluído para a sentença, as questões de direito processual elas já vão exigir dos juízes uma resposta imediata na própria audiência. Às vezes, aquela coisa que todos nós sabemos, de ter que decidir no ato de quando o problema, quando a controvérsia surge na própria sala de audiência. Então, para esses problemas, é necessário que nós, juízes, façamos uma análise prévia e tentemos antecipar aquilo que pode vir a mudar no nosso dia a dia na sala de audiência. Então, vou falar primeiro das mudanças na legislação do processo do trabalho que tratam da prova. Como a gente vai ver daqui para frente, muitas dessas mudanças elas são incorporações de normas que já vinham sendo aplicadas no dia a dia do processo trabalhista, não por força da própria CLT, mas por força da própria previsão do Código de Processo Civil e em outras situações de próprias questões práticas mesmo do cotidiano forense nas varas do trabalho. Então, falando especificamente sobre a mudança do artigo 818, essa mudança ela acaba resolvendo uma controvérsia bem antiga no processo do trabalho, que era a discussão de se era cabível a aplicação das regras do CPC sobre o ônus da prova ao processo do trabalho, ou se a norma do artigo 818 da CLT era suficiente, não exigia, não permitia a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. O artigo 818, com a redação que ainda está em vigor, ele fala que o ônus da prova incumbe a quem alega. Apesar de ser minoritária na jurisprudência e na doutrina, a gente não pode negar a existência dessa corrente, que entendia que essa era a única regra que deveria ser aplicada pelo juiz do trabalho a definir o ônus da prova. Mas agora a reforma trabalhista ela traz para dentro da CLT aquela regra já consagrada, a doutrina majoritária, inclusive encampada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, em várias das súmulas, inclusive, que diz que o ônus da prova cabe ao autor, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo do direito que ele alega, e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Não temos muita novidade aqui, é basicamente uma reprodução do artigo 373 do novo CPC e do antigo 333 do CPC revogado. Então, são normas com as quais os juízes do trabalho já estão familiarizados e não vão demandar muita mudança de procedimento para o nosso dia a dia. A grande mudança aqui, a meu ver, é nos parágrafos do artigo do artigo 818. Os parágrafos do artigo 818, eles tratam da distribuição dinâmica do ônus da prova. Também a gente está diante de uma reprodução do artigo 373 do novo Código de Processo Civil. Então, o parágrafo 1º é uma cópia daquilo que está no CPC também, que fala que nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprir o encargo probatório, ou então, diante de uma peculiaridade ligada a uma maior facilidade da parte produzir uma prova contrária ao fato controvertido, o juiz pode alterar as regras de ônus da prova e, para isso, a legislação exige que essa decisão seja fundamentada e que o juiz conceda à parte a chance de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, aqui a gente tem, se no 818, no inciso 1º e 2º, a gente tinha as regras clássicas da distribuição estática do ônus da prova, agora a gente tem aqui a distribuição dinâmica do ônus da prova, expressamente prevista na legislação trabalhista. Não é também nenhuma novidade. A gente tem, inclusive, súmulas do TST que falam na alteração do ônus da prova em determinados casos específicos, e todos nós aqui já nos deparamos em casos concretos em que nós tivemos que decidir pela alteração da regra geral de distribuição do ônus da prova.
Antes de passar para o parágrafo 2º, que é o que gera um pouco mais de dúvida, queria destacar o parágrafo 3º do 818, que também é uma cópia, uma reprodução do que está no CPC, e que é a vedação da prova diabólica reversa. A decisão do juiz que inverta o ônus da prova, ela não pode gerar um encargo impossível ou excessivamente difícil para a parte contrária. Também isso é nada mais do que uma transposição da lei processual civil para a norma processual trabalhista. Acho que isso é bem-vindo sempre que a gente puder evitar discussão sobre o cabimento ou não da aplicação de uma norma de direito comum para o processo do trabalho. Acho que essa pacificação ela é bem-vinda, essa mudança para o processo do trabalho. Agora, o parágrafo 2º, que eu peço uma atenção maior dos colegas, porque esse parágrafo 2º do 818, ele não está no Código de Processo Civil e é, de uma certa forma, uma inovação da CLT. A decisão que importe na alteração do ônus probatório clássico, ela tem que ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, poderá implicar no adiamento da audiência. E o juiz tem que dar chance da parte provar os fatos por qualquer meio de direito admitido. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é o artigo 818, ele deixa claro, e aí me reporta até uma oposição que um dos enunciados que nós aqui na 12ª região, salvo engano, foi proposto pelo Reinaldo, nós fizemos logo que o CPC novo entrou em vigor, que foi aprovado aqui que para o processo do trabalho, as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova do CPC, elas não se aplicariam plenamente para a gente, porque no processo do trabalho a distribuição do ônus seria uma regra de julgamento e não uma regra de procedimento, uma regra de instrução. E agora o artigo 818 ele deixa claro, a meu ver, que a distribuição do ônus da prova agora é uma regra de procedimento também, uma regra de instrução, e não só uma regra de julgamento. Por quê? Porque ela exige do juiz uma decisão fundamentada prévia sobre a distribuição do ônus da prova. Se esse procedimento ele é fácil de ser absorvido pelo processo comum, onde a gente tem uma fase de saneamento bem delimitada, para nós, juízes do trabalho, esse procedimento ele traz uma mudança no que a gente vinha fazendo no dia a dia, justamente porque o processo do trabalho não tem esse marco bem definido do saneamento processual. Então fica a pergunta, como a gente vai operacionalizar essa mudança, essa alteração na distribuição do ônus da prova? Então trouxe aqui alguns pontos para auxiliar nessa reflexão. Primeiro ponto, o juiz é obrigado a dar uma decisão fundamentada, ele vai ter que dizer por que ele está alterando o ônus da prova para aquele caso concreto. Então, essa fundamentação, ela exige argumentos específicos, tem que estar ligado necessariamente àquela ideia de maior dificuldade ou impossibilidade de uma prova para um lado, ou maior aptidão para a prova para o outro lado. Então, eu estou diante de uma fundamentação específica para isso. Tá? A decisão, pelo que está no parágrafo 2º, ela também tem que ser prévia à abertura da instrução. Entendo eu, nesse primeiro momento, que esse marco da CLT não é um marco fechado. Pode ser que no curso da instrução processual, que o juiz passe a ter conhecimento de que a outra parte tem maior aptidão para produzir uma prova, partindo do depoimento de uma testemunha que diga, não, a empresa tem determinado documento com ela, que a gente sempre assinava, marcando o horário que chegava, o que fazia a venda, e aí, a partir daí, o juiz pode determinar que a empresa exiba aquele documento. Então, acho que esse marco, que a decisão tem que ser proferida antes da abertura da instrução, ele não é um marco fechado, ele pode ser, o juiz pode dar a decisão que altere a distribuição do ônus da prova após a abertura da instrução, mas ele sempre tem que dar a possibilidade para que a parte se desincumba do ônus probatório que lhe foi atribuído. E aí, para se desincumbir desse ônus, a parte pode utilizar de qualquer meio de prova. Então, se, por exemplo, o réu não tinha obrigação de provar determinado fato inicialmente, pela regra do 818, e depois de uma decisão do juiz, ele passou a ter essa obrigação, esse ônus probatório,
o juiz vai ter que admitir qualquer meio de prova para que o réu se desincumbra desse ônus, inclusive a produção de prova documental, que em certos casos poderiam entender que haveria uma preclusão por parte para o réu produzir prova documental depois da apresentação da contestação. Uma outra questão é que se cabe recurso contra a decisão que altera a distribuição do ônus da prova, no CPC cabe expressamente o agravo, no processo do trabalho cabe recurso, mas não imediato. Vai caber o recurso ordinário, mas não imediatamente, só após a sentença. Uma outra reflexão, que é um problema que realmente eu tenho muitas dúvidas de como fazer isso. Quando a alteração do ônus da prova estiver prevista em uma súmula ou em um precedente do TST, o juiz deve dar essa decisão prévia? Ou eu posso presumir que a parte já tinha obrigação de saber que tinha que provar, como, por exemplo, a gente tem no caso da súmula do TST sobre o ônus da prova do vale transporte, que caberia ao empregador provar a questão inerente ao vale transporte. Enfim, essa é uma dúvida que eu tenho. Meu posicionamento atual e inicial é no sentido de que a existência de súmula não exime o juiz de dar essa decisão prévia, mas o ônus argumentativo do juiz para justificar a inversão, a alteração do ônus na prova está na própria súmula. Então, ele tem um ônus argumentativo muito menor do que isso. Discutindo no dia a dia com o Alfredo, colega titular lá de São Bento, a gente estava discutindo como fazer isso na prática. Se a gente cria um texto, uma macro na audiência, depois na apresentação da defesa, já dizendo que nas situações tais e tais e tais que já estão simuladas, o ônus da prova, desde logo, já fica alterado pelas próprias súmulas, né? Ou se fosse o caso até mesmo de trazer na própria citação do réu, já alguma das súmulas mais comuns e que tratam de alteração do ônus da prova, já indicar, se a demanda falar sobre tal tema, desde já, com força na súmula tal, caberá o ônus da prova, fica atribuído ao réu de parte diversa. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que discutir. Trouxe aqui também uma discussão que vale mais para o processo civil, até do que acho que para a gente, se a inversão de ofício do ônus da prova deve ser precedida do contraditório. Ou seja, antes do juiz decidir pela alteração do ônus da prova, se ele deve abrir a oportunidade das partes falarem sobre esse tema específico. Tem um enunciado específico do Fórum Permanente de Processo Civil dizendo que o juiz deve abrir o contraditório prévio para essa decisão. Eu, pessoalmente, entendo que isso não se amolda à nossa sistemática do processo do trabalho e posso deixar isso para a fase de debate depois para aprofundar o tema, se houver interesse. Outra mudança grande, e aí não vou perder muito tempo nesse aspecto, porque a gente já conversou sobre isso no evento passado da Escola Judicial, que é a necessidade de indicação dos valores dos pedidos na petição inicial do rito ordinário. A gente já tem essa exigência na CLT para o processo sumaríssimo. Agora, essa exigência de indicar os valores vai vir também para o rito ordinário. Se a parte não indicar o valor dos pedidos, os pedidos vão ser extintos sem resolução de mérito. Essa sistemática, então, ela é uma repetição do procedimento sumaríssimo. Não vejo inconstitucionalidade, apesar de alguns colegas já entenderem que isso obstaculizaria o acesso à justiça. Se no procedimento mais simples, que é o sumaríssimo, a gente tem aceitado a exigência de indicar valores, porque no procedimento ordinário, que em tese são pedidos mais complexos, essa exigência não vai ser também admitida como constitucional. As questões sobre o empregado não tem acesso aos documentos necessários para liquidar, isso a gente também já tratou no módulo passado, falamos inclusive da ação autônoma de produção de prova no processo civil, relacionamos essa petição inicial líquida com a sucumbência recíproca, que agora vai estar aqui, e acho que é um mecanismo interessante para que as ações trabalhistas passem a ter um conteúdo econômico mais definido e tenham pedidos mais próximos daquilo que realmente demandem a atuação do juiz do trabalho. Tá? Essa necessidade de indicação dos pedidos na petição inicial também está ligada com uma mudança sobre a desistência da ação. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não vai poder mais desistir da ação
a não ser que haja o consentimento do reclamado. Essa é a mesma regra do 485, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Como é que funciona hoje? A gente aceita a desistência até mesmo na audiência inaugural, porque o momento da apresentação da defesa é na própria audiência. Agora, a CLT ela diz expressamente que não, que a desistência da ação só vai poder ser feita antes da contestação ser oferecida, né? Uma outra questão que vai ser tratada também aqui sobre a sucumbência é que, se o autor faltar na audiência, ele vai ter que pagar as custas para ajuizar uma nova demanda. E esse pagamento das custas, ele passa a ser, segundo o parágrafo 3º, uma condição para a propositura de uma nova demanda. Na minha opinião, tem aqui um erro, uma tecnia, não seria uma condição da ação, seria um pressuposto processual. Então, isso é um dos ônus que a gente paga por ter uma legislação sem muita discussão, sem muito debate, sem muito espaço para aperfeiçoamento, acaba tendo esses problemas técnicos aqui. Esse artigo 844, parágrafo 2º, é inclusive objeto de uma ação de inconstitucionalidade que foi movida agora essa semana pelo Ministério Público, né, da União, discutindo a constitucionalidade desse tema aqui. Entendo eu que é constitucional essa exigência, porque a lei dá o prazo de 15 dias para que o autor justifique a ausência dele na audiência. Então, se ele não foi e não justificou em 15 dias, aí sim que ele vai ter que pagar as custas como pressuposto para ajuizar uma nova demanda. Ou seja, ele abusou do direito de ação e sequer justificou a ausência. Então, não vejo inconstitucionalidade nesse ponto específico. Um outro ponto também relevante é sobre a ausência do preposto na audiência. O artigo 844, parágrafo 5º, diz que ausente o reclamado na audiência, mas presente o advogado dele, o juiz deve aceitar a contestação e os documentos. E eu faço uma pergunta: e se houver a defesa e documentos já protocolizados pelo PJE, mas nem réu nem advogado apareçam na defesa? O juiz vai ter que aceitar a contestação e os documentos? Outro questionamento também: se o autor ele pode faltar também à audiência e só mandar o advogado, não teria ali uma ausência de paridade? A meu ver, não. O autor é diferente, até porque a penalidade para o autor é menor, que é o arquivamento, a extinção do processo sem resolução de mérito. Então, acho que ainda assim eu tenho uma situação mais favorável para a parte autora. O parágrafo 4º reproduz o que está no CPC sobre a revelia. E a última mudança que eu queria pontuar aqui é a exceção de competência em razão do lugar. Agora, uma vez citado o réu, a secretaria vai ter que controlar um prazo a mais, que é o prazo de 5 dias após a citação do réu, e porque depois desses 5 dias, preclui o direito do réu de apresentar exceção de incompetência em razão do lugar. Então, se hoje o prazo para exceção de incompetência é na audiência, no momento da apresentação da defesa, agora o prazo é 5 dias a contar da notificação. Tem uma vantagem para o réu, que ele não precisa mais comparecer em juízo. Em muitos casos, o simples fato de ter que comparecer em juízo para apresentar a exceção já representava a perda do objeto pecuniário da ação para o réu, pela despesa de deslocamento. Agora o processo é suspenso, e é esse o procedimento: o processo é suspenso, o juiz deve retirar da pauta de audiência. Agora, se a pauta estiver muito longa e o juiz entender que consegue resolver a exceção dentro do prazo, ele pode até manter a audiência designada, e o réu tem o direito de produzir a prova oral por carta precatória no juízo que ele considera competente. Trago mais um outro questionamento aqui para vocês. E se o réu não residir no domicílio do juiz, não residir no juízo que ele considere competente? Exemplo, uma relação doméstica enquanto autor e réu moravam em São Paulo. O autor depois se mudou para Brasília, o réu se mudou para Santa Catarina, ajuizou a ação aqui em Santa Catarina. O réu entende que a competência deveria ser de São Paulo, né? Então, vai ter que se deslocar para São Paulo, porque é o juízo que ele entende competente, para poder prestar depoimento para o juízo. Entendo eu que aqui o legislador perdeu uma chance de avançar um pouco mais, como fez no processo civil,
que seria a possibilidade de regulamentar a produção de prova por videoconferência. Entendo, inclusive, que nesse caso é possível que essa prova, que o depoimento do réu seja feito, ou das testemunhas do réu sejam feitos por videoconferência, por aplicação do Código de Processo Civil. Enfim, a última mudança é mais simples, que é a questão dos prazos estabelecidos em dias úteis. Aqui o processo do trabalho agora adota a mesma sistemática do Código de Processo Civil. E aqui só queria chamar a atenção para outra impropriedade do artigo 775. Fala que os prazos estabelecidos neste título são contados em dias úteis. E os prazos processuais trabalhistas que não estão nesse título, como, por exemplo, prazo para recurso de revista? Entendo eu que é mais um outro problema de um processo legislativo falho, que não foi democrático e, por isso, tem várias atecnias. Se tivesse tido um debate maior, talvez pudesse ter sido corrigida essa redação, que até na redação atual do 775 tem esse erro, que os prazos estabelecidos neste título. Né? Mas, na verdade, a gente deve aplicar o prazo em dias úteis para todos os prazos processuais trabalhistas. Acho que nenhuma outra interpretação seria coerente de uma maneira sistêmica do processo do trabalho. Enfim, o tempo já encerrou, peço desculpas à presidenta por ter extrapolado o tempo, mas como eram vários temas relacionados ao processo de conhecimento, me permiti falar um pouco mais. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Luiz Fernando. Realmente, o tempo é muito curto para tanta mudança e tanta novidade que já está para começar. Então, agora, para falar sobre despesas processuais, dano processual e recursos, o desembargador Amarildo Carlos de Lima. Ok, obrigado. Boa noite a todos, né? 6h10. Ok. Minha cara presidente de mesa, meus colegas que compõem a mesa, nossa diretora da escola, o presidente, minha cordial saudação, colegas. Como já colocado aqui, a nossa parte eu acho que fica mais amena, né? Porque os colegas que nos precederam já cuidaram da parte mais filosófica, ficamos mais com o dogmático mesmo, propriamente, o processual, mas que tem aquela qualidade de que será aplicado já desde logo em termos, né? E o bom do direito é justamente esse em termos, né? Porque a gente faz uma leitura e acha que compreendeu o suficiente, vai reler, e eu tenho dito que a reforma trabalhista como um todo, a cada mergulho é um flash, né, porque a cada vez que eu leio, eu entendo uma coisa diferente. E, por outro lado, isso nos permite falar bastante coisa, né, sem temor de errar. Né. Então, o debate está em aberto, né, é uma leitura reflexiva, e debate, se bem que a nossa leitura não é tão reflexiva assim, porque é mais uma parte dogmática, como eu já disse. Mas eu não poderia deixar de dizer uma coisa. Eu li um negócio que me deixou meio chateado com essa reforma toda. Aliás, eu já venho chateado com essa reforma toda. A doutora Mari sabe disso já há algum tempo. Ela viu minha fala na última vez que nós estivemos nesse mesmo local. Mas, enfim, são águas passadas. Mas eu perguntaria para vocês, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos fazendo aqui hoje o que exatamente? Segundo um determinado jornalista, nós estamos aqui, diz ele assim, juízes são treinados a bular reforma. Nós estaríamos aqui hoje, então, sendo treinados a bular a reforma por Vossa Excelência, doutora Maria Heleda e todos os que estão aqui. Então, vocês estão... Então, vocês estariam sendo adestrados a burlar a reforma. Claro que não é isso, né? É uma grande besteira desse infeliz jornalista quando diz uma coisa dessa que desconhece, obviamente, o meio trabalhista, o judiciário trabalhista como um todo. Vamos perdoá-lo, né? Estaria dentro daquele... Com certeza ele não necessita da justiça do trabalho, né? Porque a justiça do trabalho, nós sabemos, é a justiça do pobre, né? Dos pobres que necessitam de justiça do trabalho. E esse jornalista, com certeza, não está nessa classificação. Mas... passando adiante, me coube então falar a respeito de despesas processuais, dano processual e recursos.
Bom, eu acho que eu fui escolhido para falar sobre isso, porque eu já fiquei meio que vinculado a essa situação, a esse tema, porque eu venho defendendo há muito tempo. Bom, primeiro, eu já defendi os honorários advocatícios, né, há muito tempo. Só deixei de condenar em honorários advocatícios quando nós aprovamos uma súmula aqui, né, editamos uma determinada súmula, e aí, claro, como fracionário, eu tenho que me submeter ao órgão pleno e passei a fazer isso. Mas até então eu condenava já nos honorários advocatícios. E com relação também aos honorários periciais, parece que eu estou sempre preocupado com honorários, né? Mas não, esse é só um detalhe. Mas com relação aos honorários periciais, então eu já vinha de longo tempo defendendo, gente, nós temos que moralizar isso, nós temos que determinar que aquele que foi sucumbente no objeto da perícia e que tem créditos a receber no processo, que ele arque com os honorários. É o mínimo em termos de seriedade processual que se pode esperar, e a reforma, que por mais críticas que receba, tem algumas coisas que são interessantes. O problema foi a falta de debate lá na sua instituição, e que hoje justamente nós estamos fazendo isso aqui, debatendo, fazendo aquele debate que não houve lá antes. Agora nós estamos correndo atrás aqui para tentarmos superar essa questão. Então, eu vou ficar em pé aqui, que daí eu consigo enxergar melhor. Na verdade, o nosso tema não apresenta assim grandes novidades, pelo menos nessa primeira parte, né? Quando ele reconhece a gratuidade judicial, ele só aumenta o patamar, que ela sobe de até então 2 salários mínimos, né? Até porque o salário mínimo é considerado inconstitucional para esse tipo de situação, lato sensu, né, pelo menos, e passa a ser concedido àquele que tenha rendimento inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. O benefício máximo de regime geral da Previdência Social passou a ser um novo parâmetro, isso ficou bem evidente nessa reforma trabalhista. E aí, hoje, multiplicado, dividido e tudo mais, representa R$ 2.212, um pouco mais do que o valor inicialmente anteriormente previsto. O parágrafo 4º, eu fiz o destaque aqui só do que nos interessa aqui dentro do nosso tempo, que é exíguo. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais. E aí, obviamente, veio uma retaliação, né? Isso aqui é óbvio que é uma retaliação, porque lá no processo civil não se exige, embora de fato muitas vezes se exija, né? Mas pela lei, pelo menos, acaba que não se exigindo comprovação da insuficiência, basta a declaração. Então nós passamos a ser mais rigorosos aqui no nosso processo de trabalho do que lá no processo civil. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que nós vamos comprovar isso? Vou comprovar que eu sou pobre. Vamos ressuscitar o atestado de pobreza, né? No meu tempo, pelo menos são todos mais jovens daqui, mas eu lembro que existia uma figura chamada atestado de pobreza, que foi abolida, então, com o Ministério da Desburocratização. Vocês também não lembram disso, né? Faz muito tempo, mas nós tivemos um ministério chamado Desburocratização que acabou com essas coisas. E hoje nós estamos aí na iminência de, eventualmente, ressuscitar essa questão. Mas eu não acredito que cheguemos a tanto. Se é aplicado com bom senso, aqui acho que dá para resolver bacana isso aí. O 790B nos diz que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. E eu acho que veio em boa hora, né? Que muita gente dizia, não, eu penso exatamente igual, mas fico preso justamente em súmulas do TST, em outras interpretações. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu acho que há um problema aí, né? Eu acredito que houve um cochilo do legislador. Imagine que eu vou limitar os honorários periciais a R$1.000, eu não sei quanto é que está exatamente hoje, né? Mas uma perícia que exige um valor que seja no mínimo R$5.000 ou R$10.000. Claro que me parece que isso não será observado, com todo respeito, eu acho que ninguém vai observar isso aí.
O juízo poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. Isso é a cópia do CPC, como o Luiz Fernando disse, tem muita coisa que veio transposta para cá. O juízo não poderá exigir adiamento dos valores para a realização de perícias. Adiantamento. Adiantamento de valores para a realização de perícias, é que é a pressa, né? A pressa. E isso, me parece que aqui entre nós não havia esse problema, né, de adiantamento de perícia. No Paraná, que eu sou paranaense, eu sei disso, que lá eles tinham essa aplica? Agora tá na lei aqui. Eu já tive oportunidade de empresas que pediram para adiantar a perícia, o valor da perícia. Por quê? Na época que não tinha pagamento pela União, para tentar garantir a isenção do perito. Eles diziam isso expressamente, eu digo, o senhor quer depositar? Está depositado, está aqui à disposição do perito. Então, e ele vai fazer o trabalho tranquilamente certo de que iria receber. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, o presidente fez assim, ele em primeira. Quer dizer, somente em situação que não tenha crédito aqui ou acolá irá responder pelos honorários periciais. Isso está sub júdice. O Luciano falou, tem aquela ação direta de inconstitucionalidade, está lá com o ministro Barroso, e que irá responder a essa questão aqui, se prejudica o acesso à justiça de forma ampla ou não. Façam as apostas, mas eu acho que não vai ser deferida a liminar aí, não. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará os honorários de sucumbência, vedada a compensação entre os honorários. Ou seja, sucumbência recíproca, vedada a compensação em honorários. Eu aplicava a sucumbência recíproca, lá na época, mas desde que não houvesse assistência judiciária. Aqui, mesmo na condição de assistência judiciária, haverá, então, a sucumbência recíproca, sem possibilidade de compensação entre os honorários, né? E se não satisfeito desde logo, no mesmo processo, ficará então suspensa a exigibilidade por 2 anos, e aí então extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações. É uma espécie aí de... É uma prescrição intercorrente, sim, é dentro do processo, mas eu digo que quase que chega a uma decadência aí, né, porque teria outras... não sei se seria decadência, eu andei refletindo, mas eu acho que não. Eu acho que fica no campo da prescrição ainda. Embora no primeiro momento, quem sabe caiba essa discussão a respeito de decadência e prescrição. Me parece que seria decadência ainda, prescrição ainda. E são devidos honorários de sucumbência, na reconvenção nenhuma é novidade, né, claro. O advogado, ainda que atua em causa própria, são devidos honorários, e aí mínimo de 5% e máximo de 15%, eu não sei, eu acho que aí nós vamos ter que limitar então a 15% de modo geral, eu imagino, né? E não chegarmos a 20% lá que está no CPC. Eu penso, nós temos uma súmula, inclusive, dizendo entre máximo de 15%, agora aqui estabelece o mínimo de falta 5? 5 a 15%. Aqui, olha aqui, 5 a 15%. Então, são devidos, inclusive, no caso de fazenda pública, né? E aqui na questão da responsabilidade por dano processual. Bom, perdas e danos àquele que litigar de má fé. Na verdade, sempre houve essa possibilidade. E nós aqui éramos meio reticentes, né, a fazê-lo, né? E eu digo isso porque nessa semana nós jogamos um processo lá, em que eu acho que eu fiquei vencido, né, e que a parte acabou sendo dispensada do pagamento por litigante de má fé, porque entendeu-se que não, foi o advogado que fez e não a parte, né? Então,
Foi isso, né? Se eu não estou enganado, era esse o entendimento que prevaleceu. Mas, enfim, aqui estão as hipóteses, né? Também me parece que nenhuma novidade. Agora, pode ser aplicado de ofício, né? De um valor, eu tenho a impressão que igual ou superior, né? a 1% até o limite de 10%, indenização, inclusive, pelos prejuízos que a parte sofreu e arcar os honorários advocatícios com as despesas que efetuou. Ou seja, de forma ampla. Né? É essa a ideia. E quando o valor da causa for irrisório, eu acho que nós vamos ter aqui algumas situações no socorrer do CPC de forma supletiva. Aí. Isso, até 2 vezes o valor, de novo, do regime da Previdência Social. E aplica-se essa mesma litigância de má-fé, inclusive a testemunha. Aqui eu vejo que nós vamos ter alguns problemas. Né? Porque testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir os fatos essenciais ao julgamento da demanda. O que é testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos? Eu tenho muita dificuldade em detectar uma testemunha que intencionalmente altere a verdade dos fatos. Por quê? Primeiro, que ela é testemunha, mas não é obrigada a saber tudo. Né? Segundo, que é uma questão de percepção. Um fato ocorrido há 2, 3 anos, é só perguntar onde você estava no dia 15 de março de 2015. Obviamente que eu não sei, não tenho a mínima ideia. Né? E acredito que vocês também. Então é muito difícil essa aplicação aqui. O que eu recomendaria? Gente, cuidado na aplicação desse dispositivo aqui para a testemunha. Porque nós temos uma ideia meio que geral que testemunha no processo, no direito do trabalho, no processo de trabalho, vem no processo para mentir. E não é assim. Não é assim. Não pode generalizar, né, presidente? É que depois de 20 anos, eu sala de audiência ouvindo, colhendo a prova testemunhal, você não aguenta mais ver a cara de testemunha. E aí toda testemunha que vem e te diga uma coisa que você acha que está assim, você já vai achar que é mentira. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Bom, e com relação aos recursos, então, porque eu já fui aqui, como eu diria o Chacrinha, buzinado, né? Advertido e buzinado. Com relação aos recursos, no que nos interessa, com relação ao recurso, não mudou muita coisa, não. Mudou basicamente o quê? A questão do depósito recursal. Mudou em termos de Tribunal Superior do Trabalho, mas é outra conversa. Mas no que nos interessa, o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, bendita poupança, e acaba com o depósito vinculado na conta do fundo de garantia, o que me parece em boa hora também. Agora, também, por outro lado, o governo vai deixar de ter uma graninha lá no FGTS. Né? E o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte. Quer dizer, mais que isso ainda é o outro aqui que diz o seguinte, que estende inclusive a recuperação judicial, a isenção do depósito recursal. Ou seja, abriu-se a porteira com relação aos recursos de um modo geral. Então, a todos os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, igreja, eu estou com processo lá, do cadê o Toledo? A sentença é dele. Ele não está aqui, ele fugiu, né? Entreguei ele agora. Bom, estou com processo lá de um pastor evangélico, né? Que é contra uma igreja tal aí. Não vai precisar, a partir de não vai precisar de depósito recursal. Filantrópico e empresas em recuperação judicial. O depósito recursal será substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Já vi alguma discussão lá na nossa lista, parece que não há o que fazer, né? Tem que aceitar, paciência, e que bom que esteja seguro, de fato. Agora, fiança bancária pelo próprio banco, eu acho que não vai dar, né? Aí ele vai ter que buscar a fiança bancária em outro lugar. Porque afiançar que eu vou pagar se ele não pagar, se eu não pagar, né? Eu afiançar que eu vou pagar se eu não pagar é uma coisa meio sui generis. Então, gente, obrigado, era isso, rapidamente.
Obrigada, doutora Marildo. E agora o último tema dessa mesa, que é a execução e personalidade jurídica do empregador, para o doutor Roberto Basilone Leite. Por favor. Bom, alô, tá, né? A boa notícia é que essa é a última leitura, né, da noite. Eu vou procurar também ir direto no ponto, apenas cumprimento a todos na pessoa do Dr. Grácio. E então a gente tem 15 minutos para fazer essa leitura que envolve toda a parte de execução e personalidade jurídica, para depois a gente conseguir chegar nos debates, né? Então, de uma maneira geral, a impressão que eu fiquei em relação a essa parte é de que também as alterações foram, na maioria, no sentido de explicitar dúvidas jurisprudenciais. Não foram grandes alterações, a não ser 2, 3, talvez, questões mais importantes, aí, alterações mais importantes. Mas, de uma maneira geral, a maioria me pareceu que foi no sentido de explicitação. Então, o primeiro que interessa para nós, que envolve o grupo econômico, então, o artigo 2º, que, nesse sentido que eu falei, me parece que foi só uma explicitação, porque o texto anterior do artigo 2º não falava, não tratava na situação em que não existe subordinação, né? Que o artigo 2º, ele restringia o grupo econômico aos casos em que houvesse subordinação. E agora ficou explícito que esse trecho ali, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico. Ou seja, não precisa haver subordinação entre as empresas, basta que haja, que sejam demonstrados aquelas condições que estão ali no parágrafo 3º. Então, de qualquer maneira, me parece que é assim que, de uma maneira geral, o judiciário decidia. Por outro lado, o parágrafo 3º, ele, bem como disse o Roveda, né, parece que é uma orientação específica para a interpretação que os juízes devem fazer. Ele disse quais são os critérios específicos para se declarar um grupo econômico e quais não podem ser critérios. Então, a mera identidade de sócios não pode ser fundamento para uma espécie de presunção de grupo econômico, mas tem que ser demonstrado, né? Essa palavra, para efeito hermenêutico, tem interesse, né? Tem que haver a demonstração, ou seja, a prova de um interesse integrado, diz, é uma integração, uma comunhão de interesse entre as empresas, depois repete a efetiva comunhão de interesse, é uma repetição aqui no texto da lei, e a atuação conjunta das empresas, ou seja, é talvez um excesso de expressões dizendo praticamente a mesma coisa. Bom, eu vou tentar acelerar aqui, eu não vou ficar entrando nesses detalhes, mas em relação às súmulas, a minha impressão é que não altera. Isso não vai alterar nem a súmula 129, sobre o grupo econômico, a 205, estão indicadas aí. Esse material vai ficar disponível, né, sobre o grupo econômico, a 331, me parece que não altera, e nem a OJ 411. Bom, pulando então aqui para o artigo 10. Foi acrescentado, então, o 10A. Também me parece que foram só explicitações, foi explicitada a questão do benefício de ordem na execução. Primeiro deve se executar a pessoa jurídica, depois que ficar demonstrado que não tem de onde tirar a pessoa jurídica, vai para o sócio atual e depois para os ex-sócios. Então, agora, isso ficou explicitado. Até onde eu sei, era essa a tendência da maioria da jurisprudência, né?
Também está explicitado, por outro lado, que a questão do sócio retirante responde apenas nas ações até 2 anos depois de averbada a sua retirada. Também já é como a maioria vinha decidindo, mas, como diz, parece que é uma explicitação para que se evite que juízes decidam, ainda que minoritariamente, fazendo presunções ou decidindo de uma outra maneira. E, a par de explicitar o prazo de 2 anos, que o ex-sócio só responde por 2 anos, também, por outro lado, explicitou que essa limitação da responsabilidade não vale se ficar demonstrado, se ficar comprovada fraude na alteração societária. Ou seja, fraude na alteração societária. Houve uma alteração de sociedade, o ex-sócio teoricamente se retirou, mas na prática fique provado que ele, na verdade, não se retirou, ele continuou agindo como sócio de fato. O caso do laranja, que se diz, né? Então, me parece que foram explicitações só. Bom, a parte de sucessão ainda, o artigo 448-A, que foi acrescentado, também se manteve a regra de que o sucessor responde pelas dívidas do sucedido. Então, me parece que não altera a OJ, por exemplo, 261, que é sobre sucessão no caso de bancos. Agora, aqui também parece que houve uma intenção de aumentar as exigências para que o juiz decrete a responsabilidade da empresa sucedida, porque, então, mais uma vez, explicitou as condições para que o juiz possa declarar essa responsabilidade por sucessão. Então, a explicitação foi no sentido de que só responde solidariamente quando ficar comprovada fraude na transferência. Aqui eu fiquei pensando, tendo algumas dúvidas, talvez surjam algumas dúvidas sobre esse conceito de fraude na transferência, né? O que seria fraude na transferência? Seriam aqueles casos em que esse do laranja, em que o ex-sócio continua como sócio de fato, ou também incluiria o caso em que os ex-sócios vendem o patrimônio, mas com a finalidade de burlar terceiros, ou mesmo para dificultar o pagamento de direitos que poderiam ser trabalhistas. Eu não sei, então, qual vai ser o alcance dessa interpretação de fraude na transferência. De qualquer maneira, em resumo, me parece também não tem grandes novidades em relação ao que a jurisprudência já questionava. Aqui eu antecipei. 448. Comprovada a fraude na transferência. Eu antecipei o 878 porque aqui tem uma regra geral e essa é uma das mudanças que me pareceu mais importantes, que aqui acabou a iniciativa de execução de ofício pelo juiz. Então, o artigo 878 anterior, ele previa expressamente que o juiz, como está ali, todos sabem, que o juiz poderia realizar os atos de execução de ofício, e agora, com a nova redação, simplesmente inverteu e diz expressamente que a execução será promovida pelas partes e só, não está escrito só, mas permitida a execução de ofício pelo juiz apenas, o só está aqui, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Aqui também, na prática, vão surgir dúvidas, provavelmente, de como que isso vai ser operacionalizado, o que significa esse pedido de execução pela parte. Será que o juiz vai entender que basta um requerimento de execução
para que se entenda que o que é esse requerimento da parte que permite a execução sem que ela seja de ofício, digamos, basta requerer uma vez, ou a cada ato o exequente vai ter que indicar um novo bem. E aqui entra, de uma certa maneira, essa outra questão importante que já foi comentada, que é a da prescrição intercorrente, né? Que agora o artigo 11, o artigo 11A, diz que ocorre no processo trabalhista, na execução trabalhista, a prescrição intercorrente. O texto é quando, eu não tenho o texto aqui do artigo 11, quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial. Então, também poderia-se fazer a interpretação de que a prescrição intercorrente não vai começar a correr, os 2 anos não começam a correr, enquanto o exequente não for intimado pelo juiz para realizar algum ato, como diz, cumprir uma determinação judicial, e não for cientificado, quer dizer, não começaria a correr o prazo. Então, essa é uma mudança importante, mas que me parece que ainda vai deixar margem para algumas discussões. Bom, aí como consequência, então, o 855A é uma novidade no processo de trabalho, que trouxe para o processo de trabalho, então, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que agora, a especialidade da nossa diretora da escola, né, mestre nisso, que, então, agora a desconsideração da personalidade jurídica precisa ser submetida àquele procedimento que a lei civil já previa, abrir prazo para as partes, suspender o processo. Então, isso acredito que vai ter consequências no prazo do andamento dos processos, né? Pois é, não sei. Eu mudei aqui? Ah, mudei. Então, isso já era previsto também na Instrução Normativa 39 do TST, no artigo 6º, mas o novo artigo 855 ele trouxe uma inovação, porque a Instrução Normativa 39 assegurava a iniciativa do juiz de iniciar ex officio, e agora, evidentemente, foi excluído, né, por causa daquela norma geral ali do artigo 878. Então ele veio com essa diferença, ou seja, o juiz não pode decretar de ofício a desconsideração, tem que haver requerimento da parte e tem que haver seguir aquele procedimento que já era previsto no artigo 133 do novo CPC, exceto se o incidente, entre aspas, que daí o nome não é esse, né, mas que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida na petição inicial, aí não suspende o processo. Deixa eu ver em relação a isso. Tem vários detalhamentos aqui, como prazo, excluiu a previsão de ofício, o prazo de 15 dias, questões recursais, que cabe o agravo de petição sem garantia do juízo, mas eu não vou entrar agora nesses detalhamentos. A questão do agravo interno. Então, essa parte recursal aqui, eu vou pular por causa do horário. Então, a questão da execução previdenciária de ofício. Então, a execução agora não conta mais, então, com a possibilidade da iniciativa de ofício do juízo, exceto a execução previdenciária. Então, é a execução trabalhista que não pode ser de ofício. A previdenciária não só pode como deve.
Isso não alterou a tendência, de qualquer maneira, de que não é a competência da Justiça do Trabalho a execução das contribuições do período de reconhecimento de vínculo. Essa poderia ser uma discussão, mas me parece que o artigo 877 ele diz relativas ao objeto da condenação. Então, aquela discussão a respeito de se a Justiça do Trabalho é competente ou não para a execução, no caso de ofício, do período de reconhecimento de vínculo, pelo menos pelo que eu percebi aqui, não altera a tendência que já praticamente assentada de que não compete, né? Inclusive pela recente decisão do Supremo, do ministro Menezes Direito. Bom, 879 é a questão da impugnação de cálculos. Aqui também é a outra alteração que me parece um pouco significativa, talvez bastante do ponto de vista processual, é que aquela impugnação que era prevista no artigo 879 da CLT, a abertura de prazo para que as partes falem sobre o cálculo antes da garantia do juízo, antes era uma faculdade do juiz e agora passou a ser um direito da parte. Então, aquela possibilidade de discussão dos cálculos antes da garantia do juízo, agora é expressamente previsto aí no novo texto. Olha lá. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias. Aqui reduziu, né? Era 10. 8 dias para... Só que, por outro lado, se aplicar a contagem de dias úteis, vai acabar dando na mesma. Deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância. Então, aqui repetiu aquela regra do parágrafo 1º do 897, que, então, algumas coisas que eu pensei em relação a isso que vai se acentuar. Primeiro, acho que 2 observações só. Primeiro, que eu imagino que vai se agravar a discussão a respeito da preclusão da matéria, né? A matéria que já foi tratada nessa primeira impugnação, essa discussão já existe, só que na prática é muito pequena, porque poucos juízes abrem esse prazo. Mas agora, como vai acontecer em todos os casos, então essa discussão vai se tornar mais dramática. Acho até que, não sei, sai uma súmula, se preclui ou não a matéria que foi discutida na primeira impugnação, para efeito de embate de execução posterior, e pior ainda, né, a discussão mais difícil ainda, é matéria que deveria ter sido questionada na primeira impugnação e não foi. Então, existe essa discussão também, ainda mais difícil. Então, para isso, a gente não tem solução, por enquanto, uma solução normativa, né? Uma outra questão que eu fiquei pensando é se agora os juízes são... É um direito da parte, então os juízes são obrigados a abrir esse prazo para a parte. Eu não sei se seria o caso de se começar a refletir sobre uma outra norma explícita na CLT, que foi reiterada aqui, de que, tudo bem, então tem mais esse direito de impugnar sem depósito, sem garantia do juízo, contudo com a indicação de itens e valores, objetos, tal, que na prática é o artigo 897, né? O 897, parágrafo 1º, o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e valores impugnados, Esse artigo, na prática, meio que caiu em desuso, assim, porque é muito raro não ser conhecido um agravo
com base na falta de delimitação de matéria, mas a partir de agora, como isso se tornou a regra, não sei se seria o caso de se repensar a amplitude, a necessidade de observância mais rigorosa dessa norma do 897, parágrafo 1º. Bom, 882, 883, 884, aqui é a última questão, então, é da execução. O 892, então, prevê expressamente a garantia do juízo mediante seguro garantia judicial, já foi comentado, é um seguro como qualquer outro, né, mas direcionado especificamente para empresas apresentarem como garantia em execução judicial. Não é uma grande novidade, porque já existia, já era previsto no artigo 655 do CPC. Esse seguro de garantia judicial passou agora a ser equiparado a valor, a dinheiro, a pecúnia, né? Que antes, eu tenho impressão, por uma pesquisa rápida que eu fiz, que a Justiça do Trabalho tinha uma tendência, muitas vezes, de não aceitar muito bem esse tipo de garantia de juízo, e agora é explícito que equipara-se a dinheiro, no artigo 835 do CPC. O 833-A é o que trata do protesto, de a decisão trabalhista ser levada a protesto. O artigo 517 do CPC, ele prevê o prazo de 15 dias, isso foi repetido agora na CLT, só que o prazo colocado na CLT é 45 dias, ou seja, a oportunidade para o juiz levar a sentença a protesto, a sentença civil, o juiz tem que esperar 15 dias e já pode protestar. A sentença trabalhista tem que esperar 45 dias, não vou descer a avaliações agora sobre isso, né? E o 884, então, o último da noite, é a questão da garantia da execução, em que explicita que a entidade filantrópica, seus diretores e ex-diretores não precisam garantir o juízo. Também já foi comentado, né? Então, isso significa simplesmente que não se aplica às entidades filantrópicas a exigência. Sim, aqui é uma dúvida que eu fiquei, então, o último comentário, a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou diretores, ex-diretores. Tudo bem, a exigência de garantia. Agora, eu estou até agora, não consegui entender muito bem, a exigência da penhora não se aplica às entidades filantrópicas, mas a penhora não é uma exigência profissional, a penhora é uma consequência do não pagamento, é um modo de executar. Pois é. Mas então alguma coisa está errada na redação, porque então bastaria a exigência da garantia, não se aplica. Agora, a exigência da penhora, a penhora vai continuar. Bom, é só talvez uma questão de redação, mais um cochilo aí. Bom, e é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. E vamos para os debates. Queria agradecer ao Luiz Fernando, ao doutor Amarildo e ao doutor Roberto por dividir esses estudos com a gente. E agora, passar a palavra para a Neuzeli, para fazer um resumo de tudo que a gente conversou até agora. Por favor, Neuzeli. Razões finais orais em 10 minutos. Razões finais orais em 10 minutos. Bom,
coube a mim, então, destacar os pontos abordados por cada expositor. Então, é um breve resumo mesmo. Né? Começo pelo Luiz Fernando, que abordou a fase de conhecimento. Falando da prova, do ônus da prova, ele destacou que a mudança ali no artigo 818, que tratava o ônus da prova, incumbe a parte que é alegar e tal. E aí o Luiz Fernando colocou o seguinte, que a inserção do texto na CLT resolveu uma controvérsia sobre a aplicação do artigo 373 ou do 818 da CLT. Né? Havia essa controvérsia e agora isso ficou resolvido com a inserção do texto na reforma. Ele falou também da distribuição dinâmica do ônus da prova, destacou os artigos e parágrafos. Em relação à possibilidade do juiz atribuir o ônus da prova ou inverter o ônus da prova, ele falou também do parágrafo 3º, que expressamente destaca que não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja demasiadamente onerosa. Ele trouxe um destaque importante no parágrafo 2º, que não estava aqui no resumo, mas ele disse o seguinte, que pode resultar, inclusive, no adiamento da audiência, quando o juiz resolver inverter o ônus da prova. Né? Eu acredito, Luiz Fernando, que seja também a questão de não surpreender, né? Para que não dá a chance da parte realizar, e se ele inverter, pode até adiar a audiência para que isso seja possível. Bom, dos procedimentos para a distribuição dinâmica do ônus da prova, então, ele falou da necessidade de decisão fundamentada, específica, sobre a maior aptidão e tal. A decisão deve ser prévia à abertura da instrução, mas, no ver do Luiz Fernando, ela poderia também ocorrer no curso da própria instrução, se o juiz perceber, durante a instrução processual, que a aptidão da prova estaria com a parte inversa, né? Durante a instrução, ele pode inverter, fixar e até adiar novamente a audiência para possibilitar. Fez um questionamento sobre se a inversão de ofício deveria ser procedida do contraditório. No seu entendimento, não haveria necessidade. E também destacou que a existência de súmula não exime o juiz de proferir a decisão quanto à distribuição do ônus da prova previamente à instrução, até porque a própria súmula seria o fundamento, a razão de decidir. Quanto à petição inicial, a sistemática seria idêntica do procedimento sumaríssimo, naquela parte que fala da indicação do valor dos pedidos. Então, agora também há exigência para o rito ordinário sob pena de extinção do processo. Essa foi uma inovação. Quanto à desistência e ausência do autor. O destaque foi sobre a impossibilidade de desistência sem o consentimento da parte contrária, no caso o reclamado, sobre a possibilidade de ajuizamento de uma nova ação, no caso de arquivamento. Falou-se sobre a necessidade de pagamento das custas, que é colocado na lei como uma condição da ação, mas para o Luiz Fernando seria um pressuposto processual, correto? Passando para o preposto de revelia, foi um ponto que ele destacou também. E questionou o seguinte, hoje, pela reforma,
o réu poderia não comparecer à audiência, apenas o seu advogado. O questionamento do Luiz Fernando foi, e se nem o réu, nem o advogado comparecessem? Nós deveríamos, ainda assim, receber defesa e tal? Né? Colocou esse questionamento e fez um outro questionamento bastante interessante também, foi sobre o autor, se ele também poderia mandar o advogado e não comparecer à audiência. Será que ele poderia alegar igualdade, o princípio da igualdade? Invocar? Sobre a exceção de incompetência territorial, agora existe o prazo, né? Ela deve ser oposta antes mesmo da audiência, nos 5 dias contados da notificação. A exceção suspende o processo e fez um destaque sobre a possibilidade do réu produzir a prova da exceção no juízo em que ele considera competente. Achei bastante interessante, Luiz Fernando, também a sua colocação sobre a produção da prova por videoconferência, né? Ficaria bem, uma situação bem atual. Quanto aos prazos, ali falou sobre a contagem em dias úteis. Que não vale para o juiz, segundo o nosso colega Amarildo. Bem, em resumo, acho que foi isso. Do Amarildo, que falou sobre despesas processuais, dano processual e recursos. O Amarildo fez uma colocação sobre a reforma ter aumentado o patamar para o deferimento da gratuidade judiciária, que passou ali, ele fez um cálculo ali que hoje daria 2.212,52 centavos, né? A questão da comprovação da situação de hipossuficiência, neste aspecto, pelo nosso expositor, a reforma tornou o processo do trabalho muito mais rigoroso, porque pelo CPC basta a simples declaração e pela reforma trabalhista precisa comprovar. E aí o questionamento, como se faria essa comprovação? Trouxe também uma defesa sobre o pagamento dos honorários periciais, que ele disse que ele sempre entendeu que deveria ser pago pela parte sucumbente, independentemente de ser beneficiário da gratuidade judiciária. E agora isso veio para a lei, pela reforma, né? O limite dos honorários periciais, que seria estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como valor a ser observado pelos juízes, me parece que não vai ser aplicado, né? Vamos ver. Quanto ao parcelamento dos honorários, cópia do CPC, adiantamento de valores para realização de perícias. Nós já fazemos em Timbó, Blumenau também faz, né? Acho que alguns colegas já faziam essa exigência, nós nunca tivemos problemas com isso. As empresas antecipam, se perdem a perícia, já bate do valor. Se ganham, devolução do valor. Então, não vejo prejuízo, nunca tivemos problema em relação a isso. Sim. O nosso tribunal, eu acho que é um dos pioneiros quanto à fixação de pagamento de honorários periciais pela União, se não me... Não, correto? Estou equivocada. Acho que sim, né? O nosso tribunal é pioneiro. E agora, pela reforma, o beneficiário da justiça gratuita,
ele... não me esgota. Ele só ficaria isento se ele não tiver crédito, nem naquele processo, nem em outro processo. Poderia ser aproveitado, inclusive, créditos de outro processo para pagamento desses honorários. Deu o cartãozinho. O que mais? A multa do 793. Quanto à testemunha, achei bastante interessante também. O Amarildo destacou sobre a dificuldade de saber quando a testemunha estaria mentindo intencionalmente. Essa seria uma dificuldade. O Elton adorou essa parte, né, Elton? E quanto aos recursos, ele entendeu que a isenção ampliou demais. Agora, né, houve uma ampliação muito grande para isenção quanto ao depósito recursal. Bem, encerrando a parte do Basilone, então ele falou sobre o grupo econômico, que o texto anterior não tratava da situação em que não houvesse subordinação jurídica. Falou sobre a necessidade de ser demonstrada a solidariedade, ela não pode ser presumida. Quanto ao artigo 10, também falou que não houve grandes alterações na parte que fala da responsabilidade do sócio. Apenas explicitações para que os juízes decidam sem fazer presunções. Isso. Quanto ao fim da execução de ofício, o artigo 878, segundo o nosso expositor, simplesmente inverteu. Antes, a mudança importante que houve no artigo 878 autorizava a iniciativa ex officio do juiz na execução e agora, com a reforma, exclui a iniciativa ex officio e o juiz só vai, assim, agir se a parte não estiver assistida por advogado. Falou sobre o incidente da desconsideração, que o juiz não pode mais decretar de ofício, o Reinaldo já vem aplicando, eu também, né, pela Instrução Normativa 39, e agora veio a regulamentação. Quanto à impugnação aos cálculos, o destaque era ali para aquela parte em que o juiz era poderá e agora deverá. Então, antes era faculdade, agora a obrigação do juiz conceder às partes o prazo para impugnação. E ele encerrou fazendo as seguintes observações. Se isso agravaria a discussão a respeito da preclusão sobre a matéria discutida na primeira impugnação e a respeito da matéria que poderia ter sido discutida e não foi. Se haveria preclusão e destacou também que, infelizmente, a norma não fez essa previsão sobre a preclusão. Então, nós vamos ter que interpretar. Bom, pessoal, peço desculpas assim, por ter me alongado também, é tudo muito rápido. Para os expositores, em 15 minutos, eu acho pouco tempo, para a gente também fazer o resumo em 5 minutos é pouco tempo, né? Mas quero aqui agradecer o convite, agradecer aos colegas pela paciência, pelo tempo, né? E devolver a palavra para a nossa presidente de mesa. Obrigada. Obrigada, Nel. Então, agora a gente vai começar com o debate. São muitas dúvidas, muitas perguntas, e as perguntas podem ser feitas sobre qualquer tema de qualquer mesa. Não só aqui da mesa 3, embora seja a mesa mais legal. Com os melhores expositores e a melhor presidente. Então, gente... Modesto. Então, antes de encerrar, só mandar um beijo para a Palhoça. E agora a gente começa com os debates. Fazer uma pergunta para o colega Amarildo, que é uma novidade, né? Inclusive
nem se encontra no CPC essa possibilidade de punição para testemunha. Ao contrário do que colocou o colega Marildo, acho que nós vamos ter bastante questões envolvendo isso, inclusive aqui em segunda instância. E pode até atingir o valor de R$11.000. Talvez isso seja o maior temor para a testemunha do que falar que ela pode ser processada por crime de falso testemunho. Mas a pergunta que eu dirijo ao colega Marildo é sobre o recurso. A testemunha, como terceiro interessado, é a parte legítima para recorrer. O recurso, evidentemente, vai ser, acredito que é o ordinário. Estou praticamente dando uma resposta, quero ver se Vossa Excelência concorda comigo, porque nós julgamos na mesma Câmara, já estão formando posição. E se for a parte que recorre para livrar a testemunha dessa punição, se nós consideraríamos como parte legítima? Alô, agora sim. É você, Lombardi. Bom, primeiro é o seguinte, existe uma disposição na CLT que permite a aplicação de multa para testemunha. Eu mesmo já apliquei isso, lembro, e existe, mas ele se refere a valores lá que nem existem mais, aqueles referenciais. Quer dizer, aqui vai moralizar. Bom, a respeito da dificuldade, eu acho que essa dificuldade do projeto é só minha, né? Mas que bom. Que bom se for só minha, né? Agora, na verdade, nós já enfrentamos essa questão, já fizemos um longo debate lá na turma, né? Porque a testemunha, num primeiro momento, ela não é parte, ela não haveria propriamente, e nem o terceiro interessado até então. É uma questão processual difícil, né? Nós enfrentamos isso. Agora, se você não admitir o recurso da testemunha, o que ela vai ter que fazer depois? Entrar com uma ação para desconstituir aquele pagamento de multa. Até por isso, por esse lado prático que nós acabamos admitindo, né? Salvo o melhor juízo, acabamos admitindo o MS, né? Mas não tem ilegalidade. Está previsto na lei. Então, nós temos admitido, salvo o melhor juízo, eu acho que nós enfrentamos 2 vezes essa questão, divergimos, eu e o Gilmar, e acabamos admitindo por questão prática. Mas questão técnica mesmo, eu vejo dificuldade. Né? Nós discutimos isso, eu vejo dificuldade porque ela não é parte, não é terceiro interessado, mas é sucumbente. Pois é. Tem que fazer de hipótese recursal? Eu acho que não, né? Eu não exigiria. Não sei se eu respondi. Contigo também. A retratação da testemunha impediria a aplicação da litigância de má-fé? Penso que sim. Eu penso que sim. A retratação porque serve para outros efeitos. se ela impede, inclusive, o falso testemunho, né, o perjúrio, o crime de falso testemunho, eu penso que sim. Tenho uma pergunta para o Dr. Basilone sobre... a gente viu aqui que a execução do INSS ela ainda pode ser feita ex officio pelo juízo, mas a execução do crédito trabalhista próprio ela dependeria de iniciativa da parte, não foi isso? E a dúvida que eu tenho é o seguinte, é possível o juiz iniciar a execução do INSS, iniciar de ofício a execução do INSS sem que a parte autora sem que o exequente tenha pedido a execução dos créditos dele? E como é que fica também a execução dos outros créditos do processo, outras despesas processuais, como custas, honorários periciais? O juízo aí poderia iniciar de ofício essa execução? A gente não chegaria a uma dificuldade procedimental de, por exemplo, a execução que o juiz iniciou de ofício. Ele poderia até desconsiderar a personalidade jurídica de ofício, mas a execução do crédito trabalhista para desconsiderar a personalidade jurídica dependeria da iniciativa, do pedido da própria parte. A gente não teria, então, 2 execuções se movimentando de maneira diversa no mesmo processo? Isso não poderia causar uma dificuldade procedimental para a gente na gestão da execução?
Essa é uma situação que pode surgir na prática, mas pelo texto, pela maneira como está redigido, o juiz deve iniciar a execução previdenciária, mesmo que o exequente não tenha requerido. Agora, pode ser que chegue, isso que você imaginou, chegue num ponto em que, por exemplo, o juiz não possa iniciar um incidente de desconsideração de ofício, aí iria entravar a execução previdenciária, talvez, mas eu não sei, eu não pensei especificamente nessa situação, mas pela leitura que eu fiz, o fato do exequente não ter requerido, ou vamos dizer, de estar decorrendo aquele prazo da prescrição bienal do crédito exequente, não autorizaria o juiz a deixar de dar início à execução previdenciária. Pelo menos é uma interpretação mais literal, né? Pode ser? Dá licença, eu tenho uma dúvida e até gostaria de saber a posição dos colegas. Como nós processaremos o IDPJ? Será um novo processo, assim como um incidente de embargos de terceiros, ou será no processo da execução? Qual é o posicionamento de vocês com relação ao IDPJ? O processamento como seria? Nós temos já na Vara de Trabalho de São Bento feito o processamento do IDPJ com base no novo CPC e na Instrução Normativa 39 do TST e como um incidente na execução. Ele não está gerando um processo com número separado nem nada. Temos feito isso de ofício, inclusive, até houve um comentário... Se não temos tido problema nenhum com a duração da execução por causa da instauração do IDPJ, pelo contrário, a quantidade de citação de defesa apresentada é muito baixa. Então, basicamente, o nosso fundamento que a gente utiliza para instaurar o IDPJ acaba sendo a decisão do IDPJ. E como antes a gente já fez a medida cautelar para bloquear, fazer o Bacen, fazer os bloqueios de cautela, isso não está gerando nenhum atraso na nossa gestão de execução. A preocupação que eu tenho, efetivamente, é com a impossibilidade de instaurar o IDPJ de ofício. Isso eu acho que pode vir a gerar uma dificuldade. Então, ele não tem uma numeração, ele fica vinculado ele é um incidente processo, dentro da execução. Ele não tem uma numeração, não, é o IDPJ daquele processo, é isso? Sim, daquele processo específico, exato. Ele não tem uma nova numeração? Não. Pelo menos nós não estamos dando... Na Vara do Trabalho de São Bento, a gente tem processado como se fosse uma impugnação ao cálculo, os embargos de execução, uma exceção de pré-executividade, enfim, da mesma forma, sem gerar um número novo, para aquele processo específico. Para avisar que os nossos palestrantes estão na mesa, mas o debate, ele refere-se a todo o evento. Então, nós temos aqui os outros palestrantes do dia, que também podem responder. Bom, é uma pergunta para cada um ou posso fazer o rosário? Então, bom, primeiro, pela ordem aqui, então a minha pergunta é para o Rodrigo Goldschmidt. A questão ali, a preocupação quanto àquele termo da titularidade exclusiva como para pleitear o dano, e você deu com muita propriedade o enfoque do dano em ricochete. E existe a questão de que tem uma parte importante da doutrina que entende que, por exemplo, em caso de falecimento, o espólio não é titular de dano moral, né? E como é que ficaria a questão da sucessão do dano moral em caso de acidente por morte, diante dessa expressãozinha marota aí do exclusiva? Como é que você vê essa situação, hein? Eu agradeço pela pergunta, porque eu me preparei para responder ela. Porque eu acompanho as listas e me preparei para responder. Para tu ter uma ideia, eu me posicionei inicialmente com a possibilidade da sucessão, invocando inclusive um dispositivo do Código Civil a respeito.
mas com o meu co-orientador, que é o professor Eugênio Facchini Neto, que é um dos top 5 da responsabilidade civil no Brasil, ele suprimiu do artigo que vai circular por vocês, porque ele não quis assumir essa tese. Tá? Ele entende que o dano-morte, na verdade, é um dano à vida. E a vida é um direito personalíssimo. Então, se ocorre a morte, exauriu-se, não há sucessão. Pode haver o dano por ricochete, porque eu, sentindo o efeito morte, abalado por ela, eu, por direito próprio, em ricochete, eu posso demandar. Mas, como é um direito personalíssimo do de cujos, digamos assim, se exauriu naquele momento. Ele esgrima com uma possibilidade, e essa é a que nós vamos aprofundar, vai ser objeto de um artigo específico, porque ele quer também deitar uma posição definitiva sobre esse assunto, que é o caso da pessoa que sofre grave acidente e não morre de imediato, mas ele sabe que está em vias de morrer, né, porque estourou uma caldeira, ele está mantido ali consciente, mas muito precariamente. Então, ele ainda em vida, ele vislumbra a morte, o dano-morte, e talvez por esse aspecto poderia se operar alguma sucessão, né? Um direito próprio, um dano remanescente, né, que poderia ser sucedido. Mas nem aí nós queremos firmar uma posição definitiva. Tá? Então, realmente é polêmico, né, a situação. Eu, assim, prima facie, eu entendo que não haverá sucessão nesse aspecto, dano-morte puro. Morreu, exauriu-se naquele momento. Terceiros, né, por ricochete, sim, esses poderiam requerer em nome próprio um dano experimentado em face desse evento. Daí declarando, então, a inconstitucionalidade daquele termo do dano exclusivo. Claro, porque, na verdade, é o seguinte, o dano, ele é subjetivo, o dano moral puro. Vamos trabalhar com a categoria dano moral puro. Né? Eu sofro esse dano porque eu estou sendo limitado, eu estou sofrendo. E a Constituição me dá, pelo direito de personalidade, a titularidade desse dano. Não pode a lei, prima facie, excluir aquilo que a Constituição não excluiu. Ela me outorgou a titularidade. Eu estou sofrendo o dano. Eu, esposa, eu, marido. Não pode uma lei infraconstitucional específica, especial, me apartar desse dano. Né? Outros diplomas legais vão reger o próprio Código Civil. Né? Eu concordo integralmente com você. Claro. É um assunto que, até quando o Rodrigo falou, ele tinha pulado esse pedaço, já tinha anotado para perguntar, depois ele lembrou e voltou. Né? A questão é a seguinte, Rodrigo, a gente não conseguiria fugir dessa expressão titulares exclusivas com a questão da competência, dizendo que aqui você estaria limitando a competência da Justiça do Trabalho, coisa que o texto constitucional não fez? Seria possível alguma argumentação nesse sentido? Para a gente, porque, senão, na leitura pura do texto, fica difícil a gente admitir até o andamento processual de uma situação que tem a situação do de cujos, pleiteando verbas trabalhistas, e na mesma ação também a viúva, os falecidos. Eu pergunto até porque a gente vai ter, não sou eu que vou julgar, porque a gente já resolveu a questão, mas teremos a situação da Chapecoense, são 70 ações, né? Então, se você pudesse, pelo menos, abordar a questão da competência, talvez, se fosse viável. Essa situação também, né? Nós temos que ver o fato primário, né? O fato primário é o seguinte: decorreu de uma relação de trabalho, né? Teoricamente nós teríamos competência para apreciar, inclusive da viúva ou dos outros entes que são atingidos, porque não necessariamente a esposa, os filhos, alguém muito ligado, né? Isso depende de prova, de avaliação. Tá? Mas ainda que nos declaremos incompetentes, né, para a questão, um outro juízo, né, o juízo comum poderá avaliar, né, não afastará essa possibilidade, porque o dispositivo consolidado diz que é exclusivo. Né? Uhum.
Exatamente, é mais ou menos nessa linha que eu falei anteriormente. É isso. Exatamente, né? Não pode tirar a titularidade deles, que é constitucional. Eu estou entendendo que o sentido do comentário é de que esse artigo da CLT não seria inconstitucional. Ele só estaria se referindo a uma questão de competência. Mas ele não seria inconstitucional porque ele não está impedindo o direito de ação. Ele só estaria, é uma possível interpretação, é nesse sentido que eu estou entendendo. Ou seja, o artigo não é inconstitucional. Ele só, a não ser que se entendesse que ele é inconstitucional no que tange a competência, porque estaria, digamos, violando a competência da Justiça do Trabalho, num outro sentido. Foi assim que eu entendi o comentário que foi feito agora. É que a pergunta foi colocada em termos de titularidade do dano. Não estamos falando de competência, estamos falando de titularidade do dano. Quem pode reivindicá-lo? Eu fiz esse recorte. No meu entender, isso aqui não restringe para o trabalhador, é o titular do dano. Então, eu sofri um dano porque o meu marido, meu filho morreu. Então, eu sou titular exclusiva daquilo. Então, não exclui o ricochete. No meu entender, não. Pois não, Alfredo. Não, eu já ia passar, quer concluir, fica à vontade. Não, é que assim, ó, a gente está ainda em terreno movediço. É aquilo que me parece numa primeira análise. Tá? A minha segunda pergunta seria para o Luiz Fernando, na questão da exceção de incompetência ali no processamento. Você argumentou que, no seu entender, a exceção de incompetência agora tinha prazo de 5 dias sob pena de decair. Não foi exatamente a leitura que eu fiz do artigo. Me parece que o artigo gera uma espécie de privilégio processual se você apresentar essa exceção de incompetência em 5 dias. Porque a norma trabalhista não descaracteriza a exceção de incompetência como uma forma de defesa. E mais para baixo ela diz que a defesa tem que ser entregue até antes da audiência. Então, me parece que não seria o caso de entender que, não o fazendo em 5 dias, a parte não possa mais alegar a incompetência relativa, mas sim que aí ela não teria mais aquele privilégio de não comparecer à audiência, de suspender o processo, de você processar sem a necessidade do deslocamento dela. Mas ela continuaria podendo alegar a exceção de incompetência junto com a defesa, antes da audiência, e só que daí, obviamente, ela teria que se deslocar até o local onde tramita o processo, já que a audiência se realizaria sob pena dos efeitos da ausência dela caracterizar a revelia. Essa acho que é uma controvérsia que a gente pode ter nessa leitura do prazo aí, porque a redação não está bem clara se é um prazo realmente preclusivo para apresentação da defesa, porque... Essa mesma tese eu cheguei a cogitar aqui, por força do tempo eu acabei não me manifestando sobre ela. Se realmente, se esse procedimento do artigo 800 agora reformado, se ele exclui ou não a possibilidade de a parte alegar a incompetência territorial na preliminar de contestação, como o CPC, o no 64 do Código de Processo Civil, fala, né? Ou se a parte simplesmente, se não fizer isso em 5 dias, está abrindo mão desse procedimento diferenciado, que é suspender a audiência que já está designada, ela assumindo o ônus para isso. A primeira leitura que eu fiz foi exatamente nesse sentido que tu expuseste agora, mas atualmente eu estou tendendo para a posição que eu expus na minha manifestação, que é no sentido de que agora
essa regra trabalhista específica substituiria todas as outras, os outros procedimentos que tratam da alegação de incompetência em razão do lugar, inclusive trazendo a preclusão da parte. A ideia seria que, depois de 5 dias da citação, haveria a prorrogação da competência. O juízo que inicialmente não teria competência passaria a ter por conta da omissão da parte que não utilizou o remédio processual cabível dentro do prazo alegado. Seria essa a tendência. Mas essa tua primeira de raciocínio eu também cheguei a pensar e marquei aqui para falar. É realmente um ponto bem relevante. E a minha terceira e juro última pergunta vai para o desembargador Basilone na questão da execução de ofício. Não seria, no meu entender, essa norma pode sim ser enquadrada como inconstitucional por ser contra o princípio da efetividade da relação do processo, das decisões judiciais, e também no sentido de que, como o CPC pode ser usado não só subsidiariamente, mas também supletivamente, ela faz com que a norma trabalhista, que é um crédito privilegiado, seja menos eficaz do que a norma civil, a partir do momento que o processo é sincrético e o juízo poderia possibilitar a execução de ofício. Mas a pergunta que eu faço é mais no sentido prático. O que geraria, na sua opinião, processualmente, o impulso oficial do juiz na execução? Acho que geraria nulidade, por exemplo, de citação do processo, ou se ela fosse feita, se o impulso fosse feito após a citação, haveria nulidade exatamente do que, a partir do momento que até mesmo cautelarmente, se houvesse uma alegação de nulidade, eu poderia manter os atos de constrição que eu fiz com base naquela tutela cautelar, no sentido de garantir a execução para que o bem que eu achei anteriormente por um ato de ofício não pereça. Só complementando aqui, então, e se o sujeito peticionar assim, eu requero que o juízo promova toda a execução, ele requereu, e aí, vale? Se o exequente apresentar uma petição e dizer assim, eu requero ao juízo que promova toda a execução, e aí? Ele requereu. Sim. Ele requereu. Lá no processo civil, o Reinaldo está aqui na minha frente. Como é que você inicia uma execução lá? Se é pecuniário? O primeiro ato é apresentar cálculo. Você apresenta a conta, não existe esse negócio de o juiz promova. Não vai, você tem que, a primeira coisa, lá no processo civil, apresentar o valor atualizado que você quer cobrar. Eu imagino que no nosso caso vai ser o seguinte, o reclamante é credor, tem advogado, vai ter que vir com a continha lá, depois nós vamos dar vista para outra parte, para ver se o crédito... eu acho... Pois Alô? Só dessas poucas, tá ligado aqui? Essas poucas manifestações, já quantas interpretações diferentes que vai... Eu já tinha comentado algumas, né, mais ou menos nesse sentido do Zé Lúcio, quer dizer, e que o Adailto já tem também um posicionamento, a partir de quando que se conta, ou o que se considera um requerimento válido de instauração de uma execução. Eu ouvi comentário de que essa é uma questão que a Procuradoria da República está estudando, né, de entrar com ação de inconstitucionalidade. Eu não sei, assim, do ponto de vista formal, precisaria um estudo só. O fato de que a norma trabalhista agora ela ficou pior do que a norma usada na execução civil, e isso em si, não sei até que ponto poderia justificar uma decretação de inconstitucionalidade por ofender princípios trabalhistas. Eu realmente não tenho uma conclusão ainda mesmo por causa disso, porque
essa eu também acentuei que essa é uma das mudanças que eu acho importantes, justamente a importância dela é porque ela gera um monte de questionamentos, muitos questionamentos, e quando que se inicia essa reserva, porque não foi totalmente proibido, o juiz ainda tem a possibilidade então, eu não saberia dizer agora uma fundamentação específica, jurídica, baseada numa norma de ofensa à Constituição, ofensa direta. A execução será promovida pelas partes. E, inclusive, por causa disso, porque é muito ampla, né? A execução será promovida pelas partes. Esse posicionamento do Adailton, não sei se vai ser de todos, eu imagino que tem muitos colegas... Lá no processo civil, promover a execução significa fazer isso. Ah, sim. Lá, se você quer executar, você tem que apresentar a conta. Se você vai executar a conta, tem que ter um título lá em você tem que liquidar. Sim, sim. A conta está no título. É isso aí que eu quero. Mas mesmo existindo um cálculo, pois é, o Adailton vai aplicar, ele acha que vai iniciar com mas e a partir do momento que existe um cálculo, quando que começaria a correr de novo a prescrição bienal? Quem que estava pedindo? Desculpa, me permitiram mais uma. Eu acredito que é para o Daniel. Eu gostaria que comentasse o parágrafo 5º do artigo 611-A, que diz que os sindicatos, subscritores das convenções coletivas ao Acordo Coletivo de Trabalho, deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Eu acho importante, agora eu gostaria de entender se isso teria uma consequência só no processo ou se essa anulação com a participação do sindicato produziria efeito fora dos autos, inclusive. O Daniel. Eu acho que quem que falou isso foi o Daniel, mas assim, qualquer um que responder, para mim, está tranquilo. Permita dar só a minha opinião sobre o tema. Eu acho que a questão é realmente o objeto. Qual é a ação que tem por objeto a anulação de uma cláusula de convenção coletiva? É aquela ação anulatória que a competência, segundo a jurisprudência atual, não é nem do primeiro grau, seria do segundo grau. Na ação individual, o objeto não é a nulidade. Você declara incidentalmente a nulidade para ter um intervalo entre a jornada, para ter uma hora initina. Então, acho que o foco aqui para a gente é a ideia do objeto. Se a intenção do legislador foi trazer o sindicato para todas essas ações e que a anulação de uma norma coletiva seja a causa de pedir, o fundamento do pedido, aí eu acho que o legislador andou muito mal, porque não foi isso que ele colocou aqui. E não entendo que numa ação individual, em que a causa de pedir seja a declaração de nulidade, seja aplicado esse artigo. Pelo menos é a leitura que eu tenho feito atualmente. Não, perguntas agora só amanhã. Tá? Gente, obrigada por ter vindo. Meus queridos, boa noite. Não vão embora, que agora tem Assembleia da Matra.